tarde. Bom, espero que o som tá ok, tá, né? Então, bom, boa tarde para todo mundo. Hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre essa data tão importante. Na verdade, amanhã, né, que é dia 10 de setembro, é conhecido como Dia Mundial na Prevenção do Suicídio. Desculpa. Mas a gente vai falar um pouquinho, bastante sobre esse tema. Lembrando que é sempre importante falar esse tema, desculpa, tem um pouquinho de tosse, com bastante responsabilidade, propriedade e sensibilidade também, respeito com o tema, né, que é um tema bastante sensível, mas dados os números, os dados estatísticos, enfim, é importante se falar sim. Existem muitos mitos, né, que a gente vai desconstruir aqui hoje, estigmas, mitos, tabus, enfim, é importante lembrar sempre que a conscientização e a informação é um instrumento fundamental para poder reduzir esses números. Desculpa, vou ficar sendo um pouquinho durante a live aqui. Mas vamos lá. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Boa tarde, eu sou a Tatiana Casuriaga, eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga. Também tenho primeira formação como cientista social. Tenho, né, uma frente bastante voltada, né, com essas questões nos cuidados da saúde mental, prevenção ao suicídio, promoção à vida e tudo mais. Estou como coordenadora do CVV, Centro de Valorização da Vida. Também integro grupos, né, coletivos, enfim, voltados a esse tipo de cuidado. Opa. Bom, tenho alguma experiência nesse sentido e vamos lá agora falar propriamente dito sobre o tema. Bom, por que é setembro, né? Por que a gente fala que é sempre em setembro comemorado, ou seja, os outros meses não são importantes? Eles são muito importantes, é importante que que a gente tenha essa consciência de se informar, de se instrumentalizar durante todo o ano, que hajam espaços como esse aqui na rádio, né, um espaço fantástico, agradeço de coração, para poder trazer, né, para poder trazer o público nessa conversa, né, que seja uma conversa aberta, uma conversa respeitosa, mas principalmente com informação, essa partilha de informação. Então, da onde vem esse setembro? Bom, lembrando que lá em 1994, né, nos Estados Unidos, um jovem, né, acredito que 17 anos, ele acabou atentando contra a vida, né, decorrente de questões, transtornos mentais, questões emocionais, né, estava sofrendo quanto a isso. E lá em 1994, veja gente, quanto tempo faz isso, né, que acabou surgindo essa corrente, né, eu gosto de falar, essa corrente de solidariedade, essa corrente de empatia, de simbolizar essa data, no caso o mês de setembro, como um mês, né, de prevenção ao suicídio. Bom, esse jovem, ele tinha um carro, né, acho que era um Mustang, né, que ele tinha, ele gostava muito desse carro, era amarelo no caso. Enfim, para resumir a história, era um jovem norte-americano, em 1994, que ele atentou contra a vida. Ele gostava muito de um carro que ele cuidava com muito carinho, com muito esmero, e ele acabou, né, por questões emocionais, né, questões, transtornos e tudo mais, depressão, atentou contra a vida. E após isso, numa corrente de solidariedade, de empatia, houve, né, todos os amigos, vizinhos, parentes, enfim, no dia do seu enterro, do seu velório, eles foram, numa forma muito simbólica, né, levar uma fitinha amarela, e a partir daí, né, se espalhou no mundo, e a gente sabe por conta disso. Bom, e no Brasil, né, como que foi isso no Brasil? Vale lembrar que esse fenômeno, ele ocorre desde que o mundo é mundo, faz bastante tempo, né, que ele ocorre, mas como a gente falou, quanto menos informação, a gente acabou atuando, né, mais tarde. Mas assim, vale lembrar que falando agora do nosso país, né, do Brasil, o Brasil ele tem taxas também bastante significativas, e a gente vai durante a live aqui destrinchar, né, todos esses fatores de risco, todas essas formas de auxílio, de rede de proteção e tudo mais. Em 2015, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que meio que idealizou, né, trazer para o Brasil essa data, enfim, trazer mais formas de conscientização. Também, né, claro, com a colaboração, a iniciativa foi da ABP e a colaboração foi também do do CFM e também do CVV, né, então, a partir daí, então a gente está falando de 10 anos, né.
Muito já se foi feito. Vale lembrar que é fundamental que haja políticas públicas, que hajam mecanismos, ou seja, dos governos, né, que estejam engajados com isso, letrados quanto a isso, né, para poder atuar de forma mais efetiva na prevenção. A correção também, né, a gente está falando aí de outro tema, da pós-venção, não da prevenção, né, ou seja, as pessoas que perderam seus parentes queridos, seus entes queridos. Mas é importante lembrar que no Brasil é meio que fica subentendido que isso é fundamental. E por quê? Porque é um assunto, uma questão de saúde pública, é um fenômeno de saúde pública. A gente não consegue descolar esse tema, tornando ele algo individualizado e não associando com as questões, os impactos sociais que essa pessoa acaba sofrendo, né? Desculpa, gente, mas vamos lá. Bom, primeira coisa, falando do Brasil de novo, o Brasil, ele tem, acho que todo mundo já tá careca de saber que, infelizmente, o Brasil tem aí o patamar, né, do país mais ansioso. Ele também tem uma taxa altíssima de depressão, a gente está falando de mais ou menos 18 milhões de pessoas com transtornos depressivos e 11 milhões, em torno de 11 milhões, transtornos ansiosos. Então a gente está falando de números muito significativos. Os Estados Unidos também, tem outros países também com taxas bastante altas, né? Mas a gente tem esse registro do Brasil aqui, da OMS, esses dados recentes. Vamos lá. Bom, nesse sentido, eu vou falar desses fatores sociais mais para frente. Então, vamos seguir aqui. Fiz um roteirinho, então vamos seguir esse roteirinho aí. Bom, vamos falar desse parâmetro global. O que aconteceu nesse momento aí do parâmetro global, né? Nesse cenário que a gente pode falar internacional? A gente teve a pandemia, a gente teve o Covid, a gente teve essa situação assim, que envolve muito, não só desesperança, mas principalmente sentimento de angústia e de incerteza. Olha só, incerteza, estou falando de ansiedade, né? Então, assim, dito isso, é importante que a gente compreenda que todo o mundo foi impactado com isso, né? Então, obviamente que após, né, 2020, 2021, esses dados, infelizmente, né, eles acabaram sendo aumentados, né? Claro que diferentes países, né, atuaram com formas diferentes de prevenção, com mecanismos diferentes, investimentos. É importante a gente sempre considerar isso, né? Qual é o investimento da pasta da saúde, da educação? Então, a gente sempre tem que estar com essa criticidade aí, porque, afinal de contas, envolve as nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos colegas de trabalho, da sociedade do modo geral. Vamos lá, então. Vale lembrar, né, ainda se tratando disso, após a pandemia, a gente tem... Eu vou evitar aqui falar muito sobre números, né? Mas alguns números é muito importante que eu consiga falar, né? Ah, tá, ok. Falo já para ele. Bom, eu tô falando, então vou evitar falar, porque os dados aqui não são tão relevantes nesse sentido para a nossa live aqui hoje, também não seria mais adequado. Mas eu acho importante, sim, a gente citar alguns dados muito expressivos. Por exemplo, a gente está falando de 800 milhões, certo? Nível global. Gente, 700, 800 milhões, em torno de 800 milhões de vítimas, né, desse fenômeno, que atentam contra a própria vida, né? Então, assim, é um dado altíssimo que a gente está falando, né? Sem falar os subnotificados, os que a gente não sabe, né? É importante também falar que agora, trazendo para o nosso país, trazendo para o Brasil, a gente está falando de 14 mil mortes, em torno disso. Então, 14 mil pessoas acabam sofrendo esse fenômeno e acabam, em decorrência desse fenômeno, atentando contra a própria vida. Então, em torno de 1 a cada 34, 40 minutos, em torno disso. É uma coisa assim, muito, não digo nem alarmante, né? É uma situação emergencial que é muito necessário que haja uma corrente de conscientização. Por isso eu falo, não só em setembro, tem esse trabalho que eu faço já há bastante tempo, mas acho que em setembro fica mais, até as empresas, né, acabam, por conta do calendário, né, das empresas, acabam abraçando essa causa, escolas, universidades, enfim. Mas é importante que a gente tenha isso em mente, né, sempre estar com essa escuta afetuosa, escuta empática e respeitosa, sem julgamento para o outro que está passando por isso. Bom, e a faixa etária desse pessoal? Qual é a faixa etária dessa população? Bom, a faixa etária é uma faixa etária jovem.
Mas é importante que a gente não se restrinja a essa faixa etária de 15 a 29 anos, mais ou menos. É importante que a gente compreenda que a faixa etária da maioridade, a faixa etária dos idosos também fazem parte desse quadro, né? E o número não é pequeno, é um número alto, um número bastante considerável. Inclusive países, né? Países asiáticos, estou falando do Japão, entre outros países, acontece isso também, infelizmente, né? Então, assim, a gente está observando, dá para você perceber, né, com um olhar mais crítico, mais sensível, que o mundo se comunica com a gente, a sociedade se comunica com a gente. Então, quando você vê um mundo onde é muito imediatista, onde é muito enaltecido a questão da jovialidade, existe o etarismo, então você já é descartado, você já não serve, isso também gera um impacto emocional muito grande. Sem falar, depois também vou destrinchar aqui a questão da solidão. Como que a solidão impacta? Como a importância dos vínculos familiares, vínculos sociais, vínculos afetivos, a pessoa integrada com seus pares, o quanto isso reduz a taxa, inclusive, de suicídio na comunidade, nas pessoas idosas, né? Vamos seguir aqui adiante. Bom, e quais são, falando agora um pouquinho dos fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? Existem fatores de risco? Sim, eles existem. Os fatores de risco é importante falar que é uma questão multifatorial. Dificilmente tem uma questão muito particular, né? Algo muito definido, muito específico. Geralmente é algo multifatorial. Eu vou aqui dar uma pausa só para falar aqui acho que é Juliana, né? O nome dela. Dar um abraço para Juliana e falar para ela perguntou, gostaria de saber... quando liga no CVV, como que é o atendimento? Acredito que é isso, né? Bom, o CVV, né, ele está mais de 60 anos aí no país, ele tem uma história muito bonita de construção solidária, né, dessa atuação da sociedade, a sociedade civil. Então, como que funciona? O CVV, Centro de Valorização à Vida, ele é sigiloso, sim, né? Não tem os seus dados, você não precisa se apresentar, falar seu nome, de onde você é, nada disso, não tem perguntas quanto a isso. É sigiloso, funciona 24 horas, de domingo a domingo, tem os voluntários lá capacitados, sempre tem curso de aprimoramento, então existe esse preparo, né? Esse preparo aí dos colaboradores, dos voluntários que acabam dedicando o tempo da sua vida em prol do outro. Então, não se preocupe, não tem questão de identificar, não tem como saber quem você é e tudo mais. É apenas um serviço de apoio emocional, um serviço de suporte emocional para essas questões, ok? Bom, seguindo aqui. Desculpa, gente. Bom, seguindo aqui. Então, os fatores de risco, voltando lá. É uma questão multifatorial, então vamos falar um pouquinho agora do nosso campo aqui, da questão psicológica. Bom, transtornos depressivos, transtornos ansiosos em alto grau, doenças também como a esquizofrenia, considerada uma doença grave, né? A bipolaridade também, quando não tem a medicação adequada, não tem o tratamento psicoterapêutico, não tem o acompanhamento adequado. Então, são várias situações que acabam comprometendo a situação, o quadro dessa pessoa, desse sujeito, né, desse indivíduo. Então, sim, tem questões psicológicas relacionadas, tem questões, né, psiquiátricas relacionadas, depressão, como eu falei, bipolaridade, esquizofrenia, entre outras também. Tem também a questão de abuso de substâncias, né? Uma coisa também que acontece bastante, então pessoas que acabam utilizando, né, abuso de álcool e drogas e outras drogas, enfim, acabam também ficando mais suscetíveis a participar, ficar nesse quadro, participar, esse grande potencial nesse fenômeno que é a questão do suicídio. Mas é importante a gente não generalizar também, ou seja, então todas as pessoas que têm depressão, elas vão como se fala, participar disso, vão ter ideação que seja, bom, pessoas, vamos falar aqui a parte da depressão, que é uma doença, né? A depressão, ela é uma doença, ela tem, já vim aqui, né, outros programas a gente conversar um pouquinho, se você puder dar uma olhadinha nas outras entrevistas, a gente falou os tipos de depressão, que tem a depressão maior, tem outras depressões, mas assim, de modo geral, não é regra você ter depressão e você atentar contra a própria vida. Mas dentro do quadro depressivo, que tem aqueles pensamentos intrusivos, negativos, desesperança, isolamento, tudo isso contribui para
passar na sua cabeça pensamentos ruins, pensamentos de morte, até a ideação. Mas não é porque você tem ideação que você vai cometer o ato. A gente está falando em grau, a gente está falando de pensamento, ideação e planejamento. Então tem uma escala aí. Então não é porque você tem um transtorno que você vai cometer um ato como esse. Mas é óbvio que se você não tem um acompanhamento, não tem a medicação, não tem rede de apoio, tem questões que envolvem escassez, está desempregado, família fragmentada, como é o caso que a gente escuta, né? Eu sou desse serviço e a gente escuta muito isso, que as pessoas acabam perdendo suas casas, perdem o emprego, são marginalizadas, tem a família fragmentada, como eu falei, então acaba que isso gera um desespero, uma desesperança e acaba na pessoa não tendo essa assistência e sim, é uma grande provável chance de acontecer isso, mas não é regra. Bom, falando ainda dos fatores de risco, tem as questões biológicas, aí são outras questões que envolvem doenças, no caso doenças incapacitantes também, que pode ser que sejam desencadeador, né? Agora vamos se estender um pouquinho para falar das questões culturais. Estou falando aí, questão cultural, então a gente está falando de novo, tabus, estigmas, mitos, preconceito. A questão também que envolve alguns países do armamento, né? Já foi identificado que países como os Estados Unidos têm uma grande taxa, né, de suicídio. Lá é um país que em vários estados tem a questão do armamento, não tem uma restrição como teria no caso no Brasil. Então, assim, esses fatores entram como fatores de risco também. Vale lembrar aqui que tem uma questão muito dentro dessa questão cultural, né? Que a pessoa acaba não acreditando, a gente pode também atribuir a falta de informação. Então, assim, aquelas pessoas que acabam tendo a crença de que essa situação, que você está nesse universo, que você está com esses pensamentos intrusivos, ideação, planejamento, já teve tentativas, então isso é o quê? Até a gente conversou aqui outro dia. Isso é falta de Deus, falam que isso é falta de amor próprio, que é fraqueza, que é tudo mais. A gente está reduzindo um tema social muito, muito amplo, a gente está reduzindo o debate, a gente está, de certa forma, atribuindo única e exclusivamente a uma questão da pessoa, então essa pessoa acaba sofrendo duas vezes, sofre com adoecimento mental, né, com essa sensação, mas também sofre por esse julgamento, de certa forma um julgamento velado, que a pessoa acaba, puxa, então eu estou sendo invalidado, então não deveria ser assim, né? Outro dia eu vi um debate, assim, até em podcast mesmo, falando, mas se você está com todo esse sofrimento, é porque você é preguiçoso, né? Tem muita essa como se fala? Similaridade, né? Acabam comparando. E muitas das vezes a gente sabe que dentro da depressão existe a fadiga crônica, a questão da procrastinação, isso está tudo dentro do quadro do adoecimento. Então, assim, eu acredito que não é nenhuma questão intencional, mas é falta de informação mesmo que acaba colocando e reduzindo o tema na responsabilidade única e exclusiva da pessoa. Então, talvez ampliar esse olhar aí seja mais interessante. Agora vamos falar um pouquinho dos fatores de risco sociais. Mas espera aí, Tatiana, por que você está falando que tem a ver com a questão de classe social? Total, a gente está falando de mais de 80% dos casos são em países pobres, em países desiguais, em países com políticas econômicas, políticas, enfim, públicas quase que inexistentes. Então, assim, a gente está falando algo de um dado, né, um dado real, né, que é da OMS, inclusive, esse dado, que fala de 80% desse fenômeno triste são vivenciados nesse tipo de país. Ou seja, então, acontece sim, é um fato, a gente falar sobre isso, né, ampliar o debate no sentido de que sim, a questão social, ele é um fator de risco. Também lembrar que, e o que tem se feito no Brasil? O que a gente tem observado? Bom, a gente tem caminhado, eu sou uma pessoa, eu acredito que é importante a gente ser honesto e realista. Eu acho que o Brasil, ele tem a passos, às vezes, talvez mais desajustados, com outras prioridades, mas fato é que tem se feito. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, inclusive já falei aqui na outra entrevista, da NR1, aquela norma regulamentadora de prevenção a riscos psicossociais nas empresas. Por quê?
Porque a gente está falando aí, são mais de 470 mil absenteísmos, ou seja, de licença do trabalho por questões de transtornos mentais, doenças emocionais. Então, assim, é um número bastante relevante, um número considerável. Então, assim, essa norma, ela veio, né, até para ter nessa intenção de prevenção, né, ou seja, fazer um mapeamento, né, o psicólogo, enfim, a equipe, a empresa, ela acaba fazendo esse mapeamento, identificando possíveis riscos, né, fazendo um manejo mais focado, né, fazendo campanhas de conscientização, de prevenção e tudo mais, para não chegar num triste fim. As empresas, elas sofrem algumas vezes também, os colaboradores em alguns ambientes de trabalho, esse fato né, isso acontece. Depressão, ansiedade, burnout, assédio moral, infelizmente, também ocorre. Então, assim, são várias situações que acabam culminando nesse perfil. Então, eu acho que essa NR1 aí, que, se eu não me engano, ela foi agora em maio deste ano, ela já está em vigência, né? Já está vigente a lei, então isso é muito importante. Fico contente com isso, porque é uma maneira de prevenção. Eu realizo também essas palestras, né, nessas empresas, e é bem interessante o resultado. Bom, lembrar também, né, a parte, agora vamos entrar num tema sensível, mas também necessário, ainda dentro daquele guarda-chuvinha do social, do cultural, a gente vem falar do quê? Da questão do racismo. E a questão do racismo por quê? Eu vou dar só um recorte, assim, muito para ver como é estrutural a coisa desse adoecimento, que é a população negra, a população também que tem maiores índices da taxa de suicídio. Mas só a população negra? Não. A população indígena, ela tem 2 a quase 3 vezes mais. Então, assim, são números gritantes, alarmantes, de uma população assim bastante invisibilizada, né? A gente está aí em 2025 e ainda assim a gente vê esse quadro de invisibilidade, né, dos povos originários no Brasil, que acabam os números cada vez mais reduzidos, mas ainda assim eles têm altas taxas desse fenômeno. E é racismo porque eu vou fazer um pequeno recorte. Eu li outro dia, acho que muita gente aqui leu, né, falando sobre a questão da ministra Vera Lúcia, né, a ministra do STE, ela ia fazer uma palestra, inclusive ela ia realizar a palestra, ela estava como convidada, e ela sofreu um episódio de racismo, né, ao entrar ali, ela foi barrada, foi constrangedora, ela apresentou a carteirinha funcional que ela ia se apresentar, ela ia trabalhar, enfim, fazer lá a performance dela enquanto profissional, e ela acabou sendo barrada e foi muito triste. Mas espera aí, a gente está falando de uma ministra. Mas e a cabeleireira? E a cozinheira? E a doméstica? Né? Enfim, a babá? Né? A gente está falando de empregos tão importantes quanto, inclusive super importantes, mas a gente está falando de empregos muitas das vezes que são vistos como subempregos, são vistos com olhar atravessado e tudo mais, digo assim, mais a questão da empregada doméstica. Então, assim, é importante fazer essa leitura crítica e honesta de como uma coisa está ligada com a outra. Então, é uma questão estrutural. Eu estou falando de números, né? Quem é professora aí sabe, né? Tem dados que nós temos também de que crianças na escola infantil, crianças negras na escola infantil, são as que menos recebem afeto, abraço, carinho. As que menos recebem palavras de incentivo. Isso é um dado, gente, né? Com fato, a gente não consegue discutir. Então é importante que a gente observe, se atente, não reproduza, se conscientize para poder transformar essa realidade. Então a gente já consegue ver assim uma criancinha, né? Imagina lá na frente. Bom, agora vamos falar aqui também, né, que já trouxemos aqui, inclusive parabenizar aqui a rádio que sempre traz temas tão relevantes, né? O bullying, o cyberbullying. Então, assim, peraí, quando eu estou falando que existe a necessidade do poder público dele se apropriar dessa demanda, que é uma questão de saúde pública, eu estou falando da questão própria do que a gente está vivendo aí, de uma forma de regular os meios, as big techs, né? Porque não existe, é tudo muito assim, muito aberto, uma terra sem lei. Nesse sentido, quem que fica à mercê disso? Os mais vulneráveis. Jovens, adolescentes, crianças também. Teve o vídeo do Felca, né, que ele falou, um vídeo super relevante. Então, assim, é uma realidade. Então, é importante a gente compreender quem que tem essa responsabilidade. Os pais têm muita responsabilidade quanto a isso, mas será que são só os pais? Né? Então, talvez ter essa reflexão. Fica o convite aí dessa reflexão.
Voltando a falar que a questão do bullying é uma questão muito séria, a gente tem o cyberbullying, como eu já falei aqui outras vezes, ele atravessa os muros da escola, ele é atemporal, ele tá aqui, tá no Japão, porque tá nas redes, porque não tem lei. Então, assim, esse sofrimento, a pessoa fica com esse sofrimento diário, jovem, adolescente, enfim. Mas tem também na questão do mundo corporativo também. Também vale lembrar a questão da comunidade LGBTQIA+, também uma comunidade que sofre bastante com essa questão, inclusive em números, né, nas taxas, que são pessoas incompreendidas, que tem a questão que não tem um acolhimento adequado, muitas vezes a família não tem uma escuta, talvez mais acolhedora, então, enfim, são pessoas que entram em sofrimento, e quando, ainda mais nessa faixa etária que a gente fala, do adolescente, buscando sua tendência grupal, seus pares, um grupo, buscando construir essa identidade, tem isso minado, acaba sofrendo grandes consequências no seu emocional mesmo, nesse desenvolvimento, né, da psique, no desenvolvimento psicológico desse jovem, né? Vamos lá então. Tem alguma pergunta? Não sei. Não, ainda não. Não? Nós não mandou nada por enquanto. Ok, ótimo. Eu teria uma pergunta, da senhora se importar. Né? Questão do setembro amarelo, perdão, né? Eu li uma estatística, né, que diz que a cada 14 minutos, 5 homens cometem o ato, né? E o homem ele é muito mais suscetível a ficar calado, né? Isso, muito bom essa pergunta. Né? Isso é por causa da nossa cultura geral, ou porque o homem, é a natureza do homem, do ser humano, do XX, né? Da questão do cromossomo, como que funciona isso? Isso, primeiro parabenizar, isso é fantástico fazer essa diferença. Tem um dado de 2019 de 21,5% de mulheres que cometem o ato, enquanto 73% dos homens. Aí você pensa, então peraí, então as mulheres cometeram uma vez e já alcançaram o seu objetivo final, que é dar fim à vida? Não. Existe uma questão, inclusive, de se apropriar dessa forma de seguir adiante com esse pensamento de suicídio. Então, as mulheres, elas têm, vamos dizer assim, maneiras diferentes do homem. O homem, ele tenta de formas mais abruptas. A questão da arma, a questão de armas de fogo, armas brancas, de se desprender de algum lugar, enfim. Então, assim, no metrô, inclusive no Japão, tem bastante isso. Então, assim, a estratégia que o homem busca e que ele se apropria é diferente da mulher, é mais letal. Enquanto a mulher, quando faz várias tentativas, às vezes elas têm mais tentativas, porque elas fazem por medicação e tem a lavagem, que é muito duro também, né, e tudo mais. Mas assim, eu quero dizer que a estratégia adotada pelas mulheres por uma questão cultural não é tão letal assim. Então elas têm mais tentativas, enquanto os homens têm menos tentativas. É uma única vez, quando eles tentam, como é muito mais letal, eles acabam falecendo, conseguindo. Isso, infelizmente, isso acontece, e não só no Brasil, né? Tem várias situações. Inclusive, até eu tô falando do Japão bastante, mas assim, lá também tem uma taxa muito alta, triste, né? Alta, assim. Ali tem uma política, não sei como tá agora, mas pelo menos o ano passado, até 2 anos atrás, havia uma política assim de que quando acontecia do metrô parar, um trem parar, enfim, o transporte público parar, era porque alguém praticava o ato, aí começaram a multar a família. Então, assim, quando acontece isso, a família paga uma taxa, uma multa pelo transtorno do atraso de todo mundo e tudo mais. Então, assim, você vê como, ao invés de atuar na raiz do problema, o que está causando esse descontentamento coletivo na população? Será que não é um trabalho de 12 horas, de 13 horas? Será que não é algo nesse sentido? E será que não é a cobrança exacerbada desses jovens para passar na graduação, tirar inclusive a carta de habilitação, que lá é muito... tem essa cultura, né? Então, assim, ou será que é punir a família? Que aí a gente pode falar mais adiante da pós-venção, que é muito duro. Tem uma taxa altíssima de pessoas que são da primeira rede, no caso pais, mães, filhos, irmãos, colegas de trabalho próximos, que eles acabam até ter uma taxa até maior de entrar nessa possibilidade de entrar na estatística, né? Que não houve acolhimento devido. Aí eu tô falando de novo.
é o estigma. Então sua filha cometeu o suicídio, então é porque você é uma mãe ruim, você é um pai ruim, vocês não tiveram afeto, vocês não escutam. Então assim, a gente está falando assim uma questão não de efetiva, de acolhimento, é de reproduzir o mesmo erro. Então mais julgamento atrás de julgamento, e isso vai acontecendo. Então assim, no caso eu citei esse país em especial, porque até, como são muitas horas de trabalho, enfim, tem até umas redes que eles colocam, inclusive, em alguns prédios. Então, assim, veja a forma que eles atuam. Então, assim, isso é uma questão cultural também. A maior taxa de suicídio, me parece, que é lá, né, no Japão, se me falha a memória, uma das maiores taxas acontece lá. E uma outra pergunta, doutora, a questão do LGBTQI+, né? Muitos homens, eles não conseguem se assumir, chegam a casar, ter filhos, vivem felizes e acabam cometendo um ato insano desse, né? Porque ele quer fugir da dor. Isso, não. Ele quer fugir da dor, ele não quer continuar sentindo aquela dor. Qual a rede, qual a forma que a pessoa tem para poder se livrar disso? Porque é um tabu muito grande. Sim. Né? Muitos homens ainda são muito presos a isso. Não, eu tenho que ser másculo, eu tenho que ser forte, eu não posso chorar, eu não posso isso, eu não posso aquilo, né? Qual o primeiro passo que a pessoa tem que tomar na vida para poder evitar? E a família às vezes sabe, a mulher sabe, a esposa sabe, né? Mas não tem coragem de falar. Sim, né? É aquela coisa do tabu, né? A gente volta a falar do tabu, a gente volta a falar do preconceito, então por isso é importante a reflexão diante desses temas, de reconstruí-los, porque eles já estão postos, ele já está posto que o homem não pode chorar, né? Hoje em dia a gente tem até uma desconstrução disso muito bem-vinda, mas assim, nossa geração, né? Nossos pais não podiam chorar, não podiam trocar fralda de bebê, não podiam uma série de coisas, então era para ser provedor. Então essa pressão nos homens acaba servindo de adoecimento, porque é muita cobrança. Você tem que ser o arrimo da família, você tem que ser o homem, você não pode sofrer e tudo mais. Então a gente está falando de uma pressão em um mundo imediatista, de competitividade. Então, quando esse homem é o provedor, é o trabalhador, e ele perde esse emprego, um exemplo, perde emprego, ele perde tudo, porque ele atribui ao emprego toda a sua vida, porque emprego é sinal de dignidade, né, de independência, de virilidade e tudo mais. Então, isso também é uma questão muito séria. Na questão da comunidade LGBT, que é PN+, isso também acontece a questão das pessoas, né, elas não se reconhecerem dentro do gênero, então elas não se identificam, então já é uma angústia. Quando elas acabam se assumindo, né, não, eu me considero, eu me sinto dessa forma, eu me vejo, eu estou em sofrimento, mas quando elas se assumem, tem a recusa da família, às vezes tem ela mesma, é importante falar isso, ela mesma tem preconceito de si, então eu mesma tenho preconceito de quem eu estou me tornando, de quem eu me revelei ser, assumir ser, então também isso é muito sério, e é importante, até eu falo agora uma meia-culpa, é importante que os profissionais da saúde mental, os profissionais assistentes sociais, enfim, de toda forma do meio da saúde, que eles se instrumentalizem disso, que eles se apropriem desse tema, para na hora de acolher não andar com julgamento, porque a gente viu aí na internet, né, tem vários vídeos que falam que as pessoas vão lá, são meninas e meninos trans que vão lá buscar medicamento, alguma coisa do tipo, num posto de saúde, e o próprio médico condena, falou, inclusive tem vídeo falando que foi falta de Deus ou religião, coisas do tipo. Isso na cabeça de uma pessoa adulta já gera um impacto, mas na cabeça de um adolescente é bem complicado, bem complicado mesmo. A Solange mandou uma pergunta assim para nós aqui, como podemos identificar que uma pessoa está chegando ao suicídio? E o Francisco também mandou em seguida, como podemos ajudar a identificar as pessoas com depressão, pois muitos acham que é frescura. E a nossa irmã também, Isilda Fabri, né? Ela colocou aqui na nossa live, né? Seguindo sua palestra. Obrigada a todo mundo aí que está participando. Grande abraço. Bom, sim, como identificar, né? Então a gente chama de sinais de alerta. Quais são esses sinais de alertas que podem indicar que a pessoa está passando por um risco iminente? Bom, vamos separar aqui as coisas. Tristeza é diferente de depressão, porque senão a gente vai demonizar os sofrimentos humanos, né? Eu não posso ter raiva. Entra naquela pressão da rede social. Eu não posso ter raiva, eu tenho que sempre estar sorrindo, feliz, na praia, né? Então assim, peraí. Não, as pessoas precisam
reconhecer que é importante ter raiva, ter tristeza, ter alegria, ter ansiedade. A partir do momento que compromete sua vida, é importante acender aí um sinal de alerta. Mas quando acende esse sinal de alerta, é sinal de que é uma pessoa iminente para provocar um ato de suicídio, coisas do tipo? Não necessariamente. O que a gente tem que se atentar se é uma pessoa que tem mudanças bruscas de comportamento, bruscas de forma acentuada, são pessoas que têm um isolamento social muito significativo. Não estou falando daquela pessoa tímida que não gosta de ir na pizzaria com os colegas de trabalho, estou falando que é aquela pessoa que não sai de casa. Né? Então, assim, é outra questão. Pessoas que falam muito sobre morte, que falam muito essas frases que eu vou citar agora, que é bem característico, né, na clínica, que é assim: eu não aguento mais, se atentem a essas palavras, eu não aguento mais, estou cansado de tudo isso, queria jogar tudo pro ar, queria deixar de existir, entre outras coisas, né? Eu queria acabar com tudo, eu sou um peso para minha família. Então, assim, muita atenção com essas narrativas. Elas são recorrentes, elas fazem parte diante de uma situação. Por exemplo, eu perdi meu emprego, puxa, eu não sirvo para nada mesmo. Esses pensamentos, eles podem ocorrer, fazem parte do quadro de tristeza, de revolta, o que quer que seja. A partir do momento que de forma recorrente eu tenho esses pensamentos, é importante eu ter essa atenção, é importante acender esse sinal de alerta. Então eu falo para a colega que essas frases, né, desinteresse em atividades que eu gostava, que eu tinha prazer, eu acabo tendo zero interesse. Eu gostava de tocar violão com os amigos, não toco mais. Eu gostava de algumas coisas, eu já me isolo. É importante falar que pessoas que estão dentro desse quadro, elas tendem a mascarar muito, né? Então, é muito comum ver vídeos, mas veja só, uma semana antes do ocorrido, ela estava sorrindo, estava numa festa, né? Elas aprendem a criar esse masking, até o termo do TEA, né? Mas, assim, aprendem a mascarar, né? Acabam desenvolvendo isso, mas não é por isso que o sofrimento não existe. Alterações de sonos muito bruscas, né? Problemas sérios com sono mesmo, questões também de apetite, come demais, come de menos, dorme demais, dorme de menos, e também umas despedidas incomuns. Então, a gente está falando aí de planejamento suicida, aquela história, como já presenciamos também, de situações de mães que começam a quitar todas as dívidas para os filhos não terem dívidas, que você pensa, mas ela não está chorando, não está se descabelando. Então, assim, a gente tem uma visão ainda muito reduzida do sofrimento de uma pessoa que vai cometer o ato suicida. Então, muitas das vezes ela está tão certa daquilo, como você bem falou, ela quer acabar com a dor, ela não quer acabar com a vida, mas ela não tem esse entendimento que ela, muito provavelmente, não é regra, mas muito provavelmente está dentro da questão da depressão, e ela tem uma leitura e uma lente de mundo muito distorcida, muito estilhaçada, muito acinzentada. Então ela acredita que aquele recorte é eterno, é para sempre. E tem muitos casos, Reinaldo, isso é verdade, que elas acabam doações, pessoas, a gente está falando até de pessoas ricas também, sim, que fazem doações do nada, né? Então, assim, com esse comportamento tem que chamar atenção, sim. Eu tenho vou falar dois casos, na realidade, aqui, que eu tive problema de presenciar, né? Eu trabalhei na Caixa Econômica Federal muitos anos em São Paulo, e tinha um rapaz lá que ele era, assim, herdeiro, ele tinha passado no concurso da Caixa, trabalhava na Caixa, tinha tudo na vida, né? Era um rapaz alegre, feliz, tal. Aí um belo dia ele tinha recebido a notícia que ele tinha pulado do 7º andar do prédio dele, né? Sem motivo nenhum. Nós ficamos perplexos naquele dia. E um outro amigo nosso, que foi mais recente aqui em Botucatu, né? Que por causa da esposa, que a esposa levou o filho embora, uma coisa assim, ele acabou cometendo um ato com um carro no meio da estrada, né? Aquilo não foi acidente, todo mundo sabe disso, né? A minha pergunta, doutora, nesse caso, né? O isolamento, às vezes a pessoa está bem, você chega uma pessoa assim, como é que você está? Eu estou bem, eu estou legal, né? Estou ótimo, mas por dentro ela está arrebentada, né? A depressão, ela leva a pessoa a usar drogas, e isso pode levar ao suicídio também, ou simplesmente é por causa urgente. Uma outra médica acompanhando, eu estava vendo bastante coisas sobre isso semana, também sobre o Setembro Amarelo, né? Uma médica psicóloga falou assim que curar a depressão é fácil, né? O duro é curar a causa da depressão, né? Porque é interno isso, né? A depressão é só um sentimento ali, mas a causa dela, o que traz ela, isso,
Você consegue dar uma... A depressão, né, como a gente falou também, é multifatorial, tem várias questões pontuais, processos de luto, de vários tipos de luto. A gente não está falando só o luto de um ente querido, a gente está falando término de relacionamento, uma separação abrupta, uma doença que dá muito medo, uma doença muito grave. Então, são várias situações que a gente chama, no caso, processo de luto. Mas é importante a gente falar que esses sofrimentos, né, que a gente vive, eles também, o nosso comportamento diante deles revela como foi a nossa infância. Então é importante também, agora trazendo o meu campo aqui da psicanálise, é importante falar que muito dessa vivência, dessa suscetibilidade é uma questão também que envolve traumas emocionais, traumas de infância. Então quando você fala assim, o manejo clínico na depressão existe, né? Claro, diferentes pessoas, né? Não existe... É importante também, cada caso é um caso, cada quadro é um quadro, mas é importante sempre considerar essa questão de você precisa voltar, né? Você precisa reviver sua história, você precisa reviver a história, ressignificar, elaborar, compreender, organizar os pensamentos, e a partir daí já torna aquela ferida emocional, ela não tem mais reprodução na tua vida, ela não repercute mais tanto na sua vida. Não dói mais. Não dói mais tanto, mas ela tá lá, é o que a gente sempre deixa claro. Esse trauma vivenciado, não temos poder, vamos dizer, apagar ele, né? Não existe. De você não vai mais ter essa lembrança, porque no intuito não é esse. O intuito é você se apropriar da sua história e conduzir ela, e não deixar com que esses traumas conduzam a sua vida. Ressignificar a vida novamente. Sim, porque a criança, ela tem um entendimento de vida muito próprio, né? Muito peculiar. Como eu falei, a criança é muito corpórea, né? Então, assim, ela tem um entendimento. Então, pelo próprio mecanismo de defesa da psique humana, que não está ainda desenvolvido, né? Então, ela acaba... cria-se um bloqueio, né? Mas lá na frente isso acaba se revelando, né? Em sintomas, no caso. E acaba repetindo o mesmo processo várias vezes, né? Pode repetir com os filhos, se não foi resolvido, repetir com a família, no trabalho, são pessoas que se isolam mais. Então, muito disso tá lá na vida pregressa da pessoa, né? Então, é importante sempre se atentar com a história de cada um. Ter muito empatia e cuidado, né? Responsabilidade também. E qual o trabalho que o Estado hoje está fazendo nesse momento para esses casos? Sim, no caso que a gente fala, né, do Brasil, são várias políticas que a gente tem aí. Mas é claro que, desculpa, doutora, antes de cortar a senhora, é claro que se vocês quiserem e puderem procurar a doutora, o telefone dela é 99893-8080, 99893-8080, não é? Isso mesmo, obrigada. Então, atendo em Botucatu, atendo em todo Brasil, mundo, inclusive, tem pessoas online, de fora, né? Online possibilitou bastante coisa. Facilitou, né? Muito pra gente. Muito, facilitou bastante. Mas acho que todo mundo tem que democratizar e estender, né, o acesso à saúde mental, aos cuidados. Mas, assim, nesse sentido, o que se tem feito? Então, assim, é muito importante você trazer esse tema, porque, assim, a gente acaba tirando a responsabilidade do poder público. Isso é muito perigoso, né? É importante a gente entender que é uma questão, primeiro, saúde mental, a depressão, a questão do suicídio. É saúde pública, ponto. Os dados dizem isso, né? Então é importante, né, os órgãos, né, se responsabilizarem. O que se tem feito? Campanhas de conscientização. Mas, ao meu ver, né, na minha humilde opinião, eu acredito que essa questão de você conscientizar somente em setembro, isso empobrece o debate, porque eu não estou atuando de uma maneira preventiva. Eu estou atuando de uma maneira, vamos dizer assim, eu vou dar até um exemplo para você. Tem uma escola X, né, uma escola que ela, na questão do mês de abril, né, o mês de conscientização do autismo, ela colocou a palestra, né, do autismo, do TEA, dia 31 de abril. O que eu quero dizer com isso? Se você for observar, isso já diz muito da escola, como ela vê isso, entende? No calendário. Deixou para último só para não passar. Então, assim, só para não passar em branco. E não é isso. Então, assim, a colocar de uma maneira rápida, muitas vezes superficial. Eu falo isso porque os alunos entraram em contato comigo e falaram: puxa, foi um debate tão assim, fraco, não entendi muito bem, não ficou nada muito claro. Então, assim, era mais para cumprir tabela, né? Então, assim, é importante a gente compreender que questões que envolvem saúde mental, a gente está falando de uma dor, né? Como eu falo sempre, exemplo, assim, se eu vejo um cidadão que está atravessando a rua com uma perna quebrada, um colega com a perna fraturada, é uma fratura, é um trauma, eu preciso levar ele para o ortopedista, para o PS, para o SUS, para o UBS, o que quer que seja.
Mas peraí, e aquele que está em sofrimento, que não sai de casa, não tem autocuidado, não toma banho, não... Eu estou falando de uma situação muito séria e que a gente negligencia, porque não é visível, entende? Então, assim, ter essa conscientização é importante. Então, quanto mais responsabilidade, quanto mais, vamos dizer assim, responsabilidade que eu digo, de poder público mesmo, mais eu tenho o dever, né, de atuar de forma mais efetiva. Então, eu faço um convite aqui aos colegas, aos vereadores, né, que tem essa visão mais assim, mais sensível, mais humana nesse sentido, de propiciar, inclusive em Botucatu, né, espaços de discussão, de debate, de acolhimento, lembrar sempre que falar é importante, falar com propriedade, responsabilidade e respeito, né, não falar torto, porque existe também um mito que a gente falou, né, ai não, porque se falar aumenta o índice, não necessariamente, então isso é um mito também, é importante a forma que você fala, por exemplo, quando a gente dá palestra, a palestra que é dada numa academia, como eu já dei em universidade, é totalmente diferente se você for fazer uma dinâmica com jovens do ensino médio. Eu estou falando dos jovens de ensino médio, a promoção à vida, falar sobre o seu sentimento, é roda de escuta, é dinâmica, vou falar de propósito, de sonho, de desejos, de anseios, de profissão, é outra coisa, né? Do que eles gostam, tem que fortalecer, porque eles estão buscando essa identidade. Quando eu falo, como já aconteceu, em palestras onde só tem pessoal da academia, né, na área da saúde mental, aí eu estou falando de dados estatísticos, é uma outra performance. Então, assim, quando você dá uma informação com responsabilidade, com prioridade, é numa empresa, tá tendo no caso o gestor fala, tá tendo em determinadas áreas, tem algumas pessoas que têm sinalizado esse quadro, então a gente faz uma dinâmica de acolhimento, de reconhecimento, sem expor. Eu nunca posso trazer e expor esse sentimento dessa pessoa, porque posso estar contribuindo no sentido oposto, né, acelerando o processo. Não, jamais. Então, assim, por isso eu falo, quando você for, enquanto colega, se você está observando, é importante você ter sempre uma escuta disponível. Gente, escuta disponível é o quê? É você falar com o seu colega que está passando por essa situação e não assim no celular. Jamais, né? Porque isso acontece muito. Então você tem que falar com o quê? Com escuta disponível, uma escuta acolhedora e principalmente sem julgamento, né? Então assim, eu não posso, como a gente tem essas falhas de falar assim, mas você é tão bonita, né? Você é tão jovem, mas você tem uma profissão tão bacana. De novo, eu estou reduzindo o sofrimento da pessoa, eu estou invalidando o sofrimento. Então, ter uma retórica como essa não ajuda, não contribui. Então, você quer ajudar? Então, você é mesmo, eu estou aqui para o que der e vier. Você quer ir para o CAPS? Você quer ir para o Centro de Atenção Psicossocial? Você quer ir para um psicólogo? Você quer ir para o líder da sua igreja? Quer conversar? Você quer conversar com alguém? Eu tô aqui, você não quer ir sozinha ou sozinho, porque tá constrangido, eu vou com você, eu me coloco, vamos junto, entende? Então, essa sensibilidade que é importante a pessoa ter em mente. Interessante. A senhora falou a questão do tempo, né? Na realidade, Santo Agostinho falava muito bem sobre isso também, sobre o tempo e a vida, né? E a questão de tempo, há um tempo necessário para isso, as pessoas vem passando por uma situação por algum tempo, a gente fala assim, é muito psique, né? É de pessoa para pessoa, eu entendo isso, mas tem gente que eu acho que não entende esse tipo de coisa. Acho que começou hoje depressão, amanhã já vai acontecer alguma coisa, né? Isso é um ciclo que vem seguindo constantemente, todos os dias, né? Que vai acumulando, que vai juntando um tijolinho, outro tijolinho na vida da pessoa, e aí a pessoa acaba se perdendo completamente, né? Sim, isso acontece e acontece inclusive até em todos os meios, né? Meios sociais, em todas as religiões, em toda forma. Sim. Então ter quando eu falo, não é pra gente ficar em hipervigilância, então fulano não tá mais saindo de casa, então será que... Não é isso. Mas é ter essa sensibilidade de a gente ter mais atenção, porque eu acho que as redes, elas vieram com muito sentido. Elas vieram, é importante a gente não deixar, como eu falo, né? Elas nos conduzirem, né? O tempo é muito precioso. É precioso para quê? Para eu produzir, para eu cuidar da minha saúde, cuidar dos meus filhos, para eu trabalhar, para eu ajudar, para eu ter elos de amizade, fortalecer vínculos, né? Mas o tempo é para isso, e a gente está sendo seduzido de deixar grande parte do nosso tempo dedicados às redes. A gente não interage com as pessoas, porque as pessoas, que nem tem até alunos que falam, mas a gente fala assim, a gente TC, né, técnico, a gente não tem uma linguagem corporal, a gente não tem, como se fala,
o olhar é diferente. Então, assim, tudo isso é uma comunicação. Tudo isso é comunicação. Então, assim, a gente está desaprendendo a manter relações sociais, laborais, afetivas saudáveis. Porque a gente não está se expondo. Então, como eu não estou me expondo, eu não vou saber um repertório de uma frustração. Então, quando tem um término, vamos supor, de relacionamento, eu nunca fui exposto a relações sociais, eu tenho um término de relacionamento, o que vai acontecer? Eu não vou saber lidar. Eu nunca levei, não. Eu nunca lidei com a frustração. Eu não fui exposta a isso. Então, tem que ter esse cuidado. Então, acredito que é importante a gente ter consciência de que as redes é interessante, é divertido, pode usar como entretenimento, mas elas que não sejam prioridade nas nossas vidas. Tem que ter essa atenção. Falando exatamente sobre esse tipo de questão, a gente tem visto também crianças, né, hoje, né, que não tem limites mais. Né? Isso vai criar um problema em adultos não resolvidos, né, daqui a alguns anos. Né? Talvez isso crie problemas drásticos muito maiores, como a depressão, que já é comum em jovens. Né? Na minha época, a depressão a gente curava com futebol. Né? A gente jogava peão, a gente jogava bolinha de gude. Hoje é só na internet e não tem contato com família. Até tem um meme na internet que o pessoal fala assim: acabou a energia de casa, internet, mãe e filho se encontram depois de 15 anos. Um encontro fantástico. Né? E como que a senhora consegue ver esse tipo de situação também, doutora? Sim, é muito problemático. É muito problemático porque, como eu falei, é importante fazer essa relação, sim, eu sempre bato nessa tecla, do caminhar do mundo, da contemporaneidade, que exige tudo muito dinâmico. Eu falo isso porque muitas das vezes o trabalho dos nossos pais era aquele trabalho que dava 6 horas, 8 horas, eles batiam ponto, né? E quando chegavam em casa, eles estavam de forma integral com a gente, vamos supor. Viam futebol, assistiam jogo, viam novela, mas assim, eles estavam em corpo presente muitas vezes, no pensamento. Hoje em dia a gente vê pais, né, por conta do trabalho, por isso eu falo que é muito importante fazer essa relação, que chegam com o celular em casa, mas muitas das vezes eles não estão só vendo entretenimento, eles estão trabalhando. Então, assim, o celular foi um meio, né, de estender esse tempo de trabalho, um meio de estender essa ocupação, um meio de estender e consequentemente, reduzir o tempo de qualidade com a família. Sim. Eu estou em casa, mas não estou. Eu estou em casa, mas eu estou cumprindo meta. Então, estou atendendo o vendedor, estou atendendo o cliente, coisas do tipo. Então, assim, isso também é uma questão. Outra questão importante é que, assim, as pessoas estão muito fatigadas, muito cansadas, exaustas por conta desse tempo de vida e acabam terceirizando. E muitas das vezes não é incomum que acabam, infelizmente, até as mãezinhas se sentem culpadas, os pais, eles acabam se colocando como essa ferramenta vira uma babá eletrônica, vira, né, terceiriza na rede social. Vejo isso crianças pequenininhas mesmo, 2, 3 anos, que os pais vão lá e dão um tablet e ficam orgulhosos. Olha como eles sabem mexer com Minha isso. neta sabe mexer mais do que eu, e ela tem 3 anos. Então, e isso é uma questão, porque assim, a gente é seduzida, é difícil a gente desligar, mas a gente já, né, tem uma certa maturidade. Mas e para quem não tem controle, tá formando a cabecinha, então é um risco. Então, assim, nesse sentido que você falou antes, né, essa exposição é necessária. Mas tem a violência, ok. Então, assim, é importante sempre se integrar em grupos. Esporte, cultural, passeios, seja em lugares religiosos também, com a família, né, manter vínculos sociais com amigos, amizades, escolas. É comprovado isso, que você tem uma qualidade de vida quando você tem relações sociais, afetivas, laborais saudáveis, a tua qualidade de vida ela aumenta, inclusive a expectativa de vida aumenta e a doença é reduzida. Então o sagrado é muito importante também nessa questão, né? Independente da religião, o sagrado é muito importante nessa questão da depressão, do suicídio. Isso. Até na psicologia mesmo, a gente costuma falar, né, que a religião, no caso a espiritualidade, a religião qualquer que seja, mas eu digo, esse instrumento, essa ferramenta, ela é muito utilizada, inclusive na psicologia, a gente chama de recurso interno. Então a gente utiliza como recurso interno. Então quando a pessoa está num quadro depressivo, ou um quadro de ideação, coisas do tipo, essas pessoas trazem essa narrativa, esse histórico, né, de envolvimento em algum dado momento da vida, de fé, de espiritualidade, de religião, qualquer que seja. E nesse sentido, o psicólogo também utiliza como ferramenta, né? Então, como recurso interno. Então, é positivo. Então, quer dizer que quem é ateu não tem essa relevância? Não, tem outras 1000 formas. Como eu digo, o ser humano ele tem muitas possibilidades, né? Muitas facetas, Muitas facetas, é muito complexo.
mas claro que nesse sentido a gente está falando de algo além do humano, é algo divino, então ele tem sua relevância sim. Ok, né? É muito interessante esse assunto, né? E eu queria deixar claro aqui que a Rádio Aliança, independente de qualquer credo, nós somos uma rádio aberta, né? Nós gostamos de estar com a comunidade, né? E nós preferimos carregar lágrimas, as suas lágrimas nos nossos ombros, do que carregar o caixão muitas vezes, né? Se você é homem, tem essa necessidade, ou mulher que está precisando de uma palavra de conforto, né? Nós estamos aqui, a rádio, vou deixar o telefone da rádio também, né? Que é 14-99657-2612, e o telefone da doutora Tatiana se você quiser um tratamento mais aprofundado, porque aqui eu conheço apenas superficialmente aquilo que eu leio, que eu estudo, né? Que o telefone da doutora é 14-99893-8090, né? Quiser conversar com ela, falar, expor seus problemas, eu tenho certeza que ela vai te ajudar, né, doutora? E deixar claro, muito claro, que hoje em dia, se você estiver passando por dificuldades, tem solução, né? Existe uma solução e existe também um Deus que pode te ajudar, né? E isso que é o mais importante de tudo, né? Não desista daquilo que você está procurando, porque nós não desistimos de vocês, né? Isso mesmo, é aquela questão, né, da solidariedade, do espírito solidário mesmo, porque pode ser eu, pode ser você, pode ser fulano, vizinho, ele não distingue, né, de como você falou, de credo, religião e tudo mais, então isso é importante sempre ter isso em mente. Porque a dor que dói no cristão, dói no católico, dói no bandista, dói em todo mundo, no espírita, a mesma dor, ninguém está livre disso, né, doutora? Sim, sim, importante que, como eu falei, né, importante ver que hoje em dia, né, a gente tem esse olhar mais reduzido do outro, né, a gente olha o outro com mais distanciamento, muitas das vezes indiferença, até por medo, né, as pessoas têm muito medo, né, estão mais ansiosas, então essa falta de proximidade, falta de vínculo não nos conecta, então muitas das vezes eu não consigo reconhecer a dor do outro, né, então assim, é importante talvez ter esse olhar mais empático, de cuidado, estou falando agora em questão de empresa também, é o colega do trabalho que está enfrentando uma situação de isolamento, distanciamento, algo muito peculiar, muito diferente, abrupto, é importante ter esse olhar sensível também. E falando ainda dentro dos fatores de proteção, né, a gente tem essa parte de você fazer aquela escuta sem julgamento, escuta disponível, se colocar à disposição, como eu falei, quer ir no psicólogo, quer ir falar com alguém, quer conversar com sua família, fazer esse meio de campo no sentido de acompanhar. Às vezes a pessoa só precisa de uma mão, literalmente de uma mão, né, para levar até o tal lugar. Também relações afetivas saudáveis, eu estou falando aqui de um índice alto de violência doméstica, que tem grandes números, e não só do feminicídio, de mulheres que acabam cometendo auto em decorrência da violência doméstica também. Então, assim, relações afetivas saudáveis, relações sociais, laborais, participar de atividades culturais, esportes também é um fator de proteção, eventos culturais, se conectar com as pessoas é muito saudável, e também desenvolver projetos de vida, propósito de vida, sonhos, desejos, o que você quer aprender. Sempre o aprendizado, ele gera um compromisso com você mesmo. Opa, é um idioma, eu tenho que aprender esse idioma mesmo. E principalmente mais conscientização. Então, quando me perguntaram o que estão se fazendo no Brasil disso? As campanhas, a gente tem o serviço do Centro de Atenção Psicossocial, tem o CAPS, a gente tem também os hospitais, as unidades básicas de saúde, a gente tem rodas de escuta, grupos de apoio também, tem várias frentes voltadas no cuidado na saúde mental também. Tem também é um trabalho voltado mais na conscientização, lembrando que é muito importante quando você está disposto a participar de grupos, é fundamental, é muito interessante também, porque você reconhece a sua dor no outro, então isso te fortalece enquanto indivíduo. Eu não estou sozinha, né? Eu não estou sozinha nesse imensidão fria e assustadora. Então, assim, também lembrar, agora principalmente, gente, fala com muito carinho, assim, muita sensibilidade, redução dos estigmas, como a gente conversou bastante aqui, dos tabus, dos mitos, combater a desinformação. Então, isso é fundamental para você conseguir. E me coloco à disposição também empresas, né, até por conta da NR1, faço dinâmicas, enfim, são modelos distintos de formação, de apresentar o trabalho de promoção à vida, de prevenção ao suicídio, ok? É isso. Mais alguma pergunta, alguma coisa? Marisa,
A Marisa perguntando no chat aqui, doutora, hoje está havendo alguma campanha para conscientização ao suicídio? Isso. Hoje na cidade, pelo menos eu não desconheço que está havendo hoje alguma coisa nesse sentido. O que eu sei é que amanhã é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, então provavelmente, com certeza, em São Paulo, nas grandes capitais, vai ter sim essa semana de conscientização, esse dia de conscientização, né? E durante o mês também tem várias palestras aí acontecendo, né? Aí tem que se atentar nas datas, né? Legal. Tá. Veja aqui. Opa. E também falar, né, essa importância, né, vou voltar aqui a falar do CVV, né, só para fazer, como se fala, uma conscientização. O CVV está há mais de 60 anos no Brasil, estou como coordenadora do CVV de Botucatu. Eu acho importante trazer a mensagem de que a gente adoraria que as pessoas também se propusessem a participar dessa corrente, né, solidária. Então, assim, todos os anos não, esse ano acho que até dia 25, mas depois eu posso colocar no Facebook direitinho, as inscrições de forma gratuita para você participar como voluntário. Então você que tem aquele espírito mais solidário, você está bem para isso, está à vontade, disposto, com disponibilidade, então assim é bem interessante, você faz, né, o curso, né, tem um período aí de curso de capacitação para você estar preparado, né, e atuar nessa frente de acolhimento e suporte emocional para as pessoas que ligam para o CVV. É uma coisa que você pode fazer de casa, né, tendo o aparelho aí celular, né, sinal de internet e tudo mais, você tem esse compromisso e vai estar ajudando com certeza muitas pessoas. O Botucatu tem um número muito significativo, né, de suicídios. Por questões óbvias isso não é apresentado, mas tem um número muito significativo, assim como Marília, assim como cidades no Rio Grande do Sul. Então, assim, e carece, né, de pessoas, de voluntários, né, para atuar nessas frentes. Então, fica aqui o convite, depois eu posso colocar a propaganda aí, o folderzinho, tá bom? Tem abraços. Ai, tem os abraços? Opa! Tem abraços. Obrigada. Tá caindo aqui, gente, tá caindo tudo aqui. Vamos lá, então. Escorregando. Escorregando. Gente, vou mandar abraço para, vamos lá, então abraços para Antônia Juvencio, para Juliana, para Sabrina de Paula, Irene Perger, Carlos Martins, Ayrton Souza, Luiz Martins, Simone Santana, Evaristo Silva, Ivani Silva, Valéria Santos, Júlio Pereira, Miriam das Neves, Cláudia Tomazelli, Doutora Helenise Ruiz Cláudio, Corina Alves, Fernando Torres, Isilda Fabre, Isilda querida, um abraço. Alice Miranda, Áurea Altoy, desculpa, eu acho que é isso. Andréia Silva, Adriana Alonso, Pedro Antunes, José Araújo, Avelino Campos, Maria Eduarda Campos, Lúcia, da loja Viju, acho que é isso. Tânia Mendes, Marisa Inácio, Franciele Braz, Dulcineia Arruda. Vamos lá, tem mais gente. Contente, bastante gente. Vanessa Cora Silva, Denise Lopes, Maria das Graças Soares, Terezinha de Jesus, Maria Paulino Rosseto, Karen Bueno. Então, um grande abraço aí para todos vocês que participaram aí da live. Muito grata, ficamos muito gratos. Certinho? Certo. Então tá, então gente, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.